Bom dia a todas e a todos. É uma alegria ter vocês aqui com a gente. Eu sou Daniel Dweck, curador do Festival Literário do Museu Judaico de São Paulo. E agora a gente vai dar início à 7ª pergunta desse festival. Ser ou não ser judeu? Quem sou eu? A que povo pertenço? De quem me diferencio? E por quê? Ele, um escritor brasileiro, filho de mãe judia, frequentou colégio judaico, teve aula de hebraico, celebrou festividades do calendário religioso, mas nunca se identificou como judeu. Até que, com os ataques de 7 de outubro e a guerra em Gaza, se viu novamente refletindo sobre sua relação com o judaísmo. Ela, uma escritora judia, nascida num país socialista de maioria muçulmana, o Azerbaijão, radicada em Viena e autora de um best-seller que se passa na Síria, em meio à Primavera Árabe. Experimentando trânsitos étnicos, nacionais e religiosos, Daniel Galera e Olga Grasnova dialogam sobre as potencialidades da ficção para entender a si mesmo e nos fazer imaginar o lugar do outro. Essa mesa tem o apoio do Instituto Goethe, a quem eu também quero agradecer. E para mediar a conversa, eu chamo Antônio Chechernesky, que nasceu em 1984 em Porto Alegre, radicou-se em São Paulo, é escritor, tradutor, professor, editor, autor de dos romances Uma Tristeza Infinita, vencedor do Prêmio São Paulo, As Perguntas e F. É doutor em Teoria Literária pela USP, traduziu dezenas de livros do espanhol e do inglês, incluindo 1984, de George Orwell, Butterby, de Herman Melville, Temporada de Furacões, O Romance Luminoso, e atualmente trabalha como editor de ficção na editora Companhia das Letras, onde é responsável pelo selo Penguin Companhia. Por favor, ao palco, Antônio, Daniel e Olga. Olá, bom dia a todas e todos. Shabbat Shalom. Eu estou me sentindo um pouco confuso porque tem pessoas atrás de mim. Eu queria agradecer também o Instituto Goethe e eu queria agradecer muito a tradução simultânea que está sendo feita, que vai ser feita para o alemão e do alemão para o português. E também agradecer a tradução em Libras que está acontecendo. Eu aviso também, desde já, que o público poderá fazer perguntas por escrito. Podem já ir pensando em perguntas, escrevendo, e depois será passado para mim, e o que der tempo de ler, eu vou ler. E agora eu vou apresentar, então, essa mesa, e vou brevemente apresentar os convidados, e fazer a primeira pergunta para disparar essa mesa. No mundo anglófono, às vezes, os convertidos ao judaísmo são chamados de Jews by choice, ou judeus por escolha. No entanto, para um grupo que sempre refletiu longamente sobre a própria identidade e o que significa ser judeu, será que para todos, até mesmo para os nascidos judeus, a judeidade não é, em algum nível, uma escolha? Não é algo que equilibramos, entre outras palavras que designam pertencimento, brasileiros ou de outra nacionalidade, orientação sexual, gênero, que também está cada vez num território com menos fronteiras? E, afinal, o que significa ser judeu, né? É uma etnia? É um pertencimento nacional? É uma religião? É uma característica identitária familiar passada apenas de mãe para filho, como argumenta o Talmud? E nós bem sabemos que os nazistas não se importavam com matrilinearidade ou nada disso e tentaram definir o judeu com base em porcentagem do sangue. Então, a imposição da identidade de fora para dentro, sob um viés puramente racial, é uma atitude talvez antissemita? São uma série de perguntas extremamente complexas, confusas, o que é ótimo para a literatura. Então, como nós nos relacionamos com a nossa judeidade? Como ela faz parte da nossa visão? E para conversar conosco, então, justamente nada melhor do que, como o Daniel Dweck apresentou, essas pessoas que diferem tanto a respeito disso, que têm experiências de vida tão diferentes, né? A Olga Grasnova, que nasceu em Baku, no Azerbaijão, ela trata diretamente dessas questões nos seus romances, como All Russians Love Birch Trees, que nós vemos uma Europa atravessada por imigrantes em crises identitárias, ou talvez uma Europa em crise identitária. E, por outro lado,
o Daniel Galera, que, como foi dito, pela Allahá, é totalmente judeu, mas que você não vê isso nos romances dele. Então, eu queria que começasse a pergunta com algo muito, muito básico, que depois a gente vai expandir para outras questões de identidade, que é como vocês percebem em si mesmos essa judeidade, ou falta de, e como isso se relaciona com a arte que vocês produzem. Quem veio de mais longe começa. Muito obrigada. Eu acho que, no meu caso, de um lado foi muito fácil e do outro lado foi bastante difícil. Eu ainda nasci na União Soviética e, por isso, eu tive uma relação bastante fácil com isso, porque lá já tinha isso na certidão de nascimento, que tinha a nacionalidade e também a religião e a linhagem do pai, linhagem da mãe, e com 18 anos tinha que se decidir, mas não era uma crença ou uma escolha, era um extra na certidão de nascimento. E aí teve a escolha só de estudar certas disciplinas, por exemplo, e também só tivemos certas regiões para emigrar, como a minha mãe era judeia. De um lado é só uma religião, mas do outro lado também não é realmente um pertencimento a um povo. Por isso, a pergunta é pertencimento religioso, cultural, ou também, olhando para a história da Alemanha, é uma situação difícil. Bom dia. Obrigado pela presença de todos. Pois então, no meu caso, como o Antônio falou, né, eu sou a minha mãe é judia, né, de família judia, os judeus que emigraram para o sul do Brasil nos anos 20. E eu tive, ao longo da minha vida, várias ocasiões de me aproximar da cultura, das tradições judaicas, né. Eu, quando era criança, minha família veio morar em São Paulo. E eu estudei todos os primeiros anos do ensino básico no Colégio Renascença, que é um colégio judaico muito tradicional aqui de São Paulo. E lá a gente tinha aula de hebraico, né? Celebrava em sala de aula a maioria das festividades e ocasiões. A gente lia trechinhos da Torá. Eu cheguei a fazer redaçãozinha em hebraico, eu escrevia em hebraico. Também eu me lembro que a gente, por algum período, frequentou o Clube Hebraica. E teve um período também que eu frequentava até esses encontros de estudantes, eu não me lembro se era Dror ou era outra coisa, mas era no Bom Retiro, que eu ia nos sábados e fazia capoeira, enfim, ficava discutindo as coisas. Mas isso eu tinha, né, entre 6 e 10 anos de idade. Mas eram, né, para quem olha de fora, né, filho de uma mãe judia fazendo todas essas coisas, né, o menino é judeu, né. Mas quando eu me lembro desses anos, porque, enfim, para mim, com aquela idade e da maneira como minha família é uma família que, dentro de casa, no espaço doméstico, era uma coisa muito laica. Meu pai é de outra origem, né, família católica, mas nenhum dos dois falava sobre religião e a gente não celebrava as coisas em casa. Mesmo o Natal, eu me lembro que a gente ia na casa da minha avó, mas em casa não tinha pinheiro, coisa assim. Então era curioso, né, no ambiente doméstico não existia a presença desses elementos religiosos, mas eu tinha esse outro convívio. E naquela idade eu não se colocava muito para mim como algo que eu poderia escolher ou não aderir, né? Algo que poderia escolher que fizesse parte ou não da minha identidade. Era mais uma coisa, eu tinha aula de matemática, de português, de hebraico, né? Eu ia no shopping, eu ia na hebraica. Assim, era um monte de atividades que eu gostava, mas no momento que a gente voltou a Porto Alegre, eu fui estudar num colégio laico tal, e eu me afastei disso, não teve nenhum tipo de continuidade, né? E ao longo da minha vida foram sendo várias ocasiões assim. Depois que eu era adolescente, eu cheguei a ir para um acampamento de férias judaico nos Estados Unidos, porque uma das minhas tias brasileiras é casada com um rabino nos Estados Unidos. E ele era indiana, tinha uma mahané, né? Eu fui 2 vezes. E assim, meus amigos iam para Disney às vezes, ou iam para a praia. E teve 2 anos que eu fui para esse acampamento judaico nos Estados Unidos, né? E foram experiências que me enriqueceram, eu fiz amigos, conheci coisas, né? Mas nunca parece que isso foi absorvido por mim como uma questão de identidade e muito menos de religião. Eu sempre, desde muito jovem, tive intuitivamente não só uma certeza de que não existe Deus, né? Mas também
um distanciamento, por termos de temperamento, de qualquer tipo de grupo tradicional que parece que queria a minha presença dentro dele, né? E isso é um traço de personalidade do qual o judaísmo entrou também nesse contexto, né? Então, assim, eu fui muitas vezes um judeu por conveniência, assim, né? Quando era conveniente para mim era legal. Não, eu sou, minha mãe é judia, né? E quando não era uma coisa que eu absolutamente não pensava a respeito. E também nunca foi uma coisa, ao contrário de outras situações em outros países, né? Que fosse uma questão que eu fosse confrontado a respeito, né? Enfim, pessoas de outras religiões ou questões de direitos, de documentos. Era uma questão que não existia na minha vida. E é por isso que eu, quando eu escrevo esse texto, que foi um dos motivos que eu acho que me chamaram aqui, foi um dos momentos, um dos poucos na minha vida em que essa minha relação com o judaísmo ela veio à tona para mim de uma maneira que parece que exigia algum pensamento sobre. E eu acabei escrevendo aquele texto na minha newsletter, né? Mas ao longo do tempo foi isso, uma relação que, dependendo do ponto de vista que se olha, ela é muito próxima, né? Para algumas pessoas eu sou inquestionavelmente judeu, né? Mas a minha vivência é de ter tido o privilégio de uma proximidade com essa cultura, essa tradição, mas de nunca ter pertencido a ela, né? Essa é a minha percepção individual. Eu queria que a Olga se alongasse um pouco, se desdobrasse um pouco na questão também você falou de você ser, abre aspas, rotulada já de nascimento, no seu passaporte, etc., mas da migração para um país cuja relação com o judaísmo é tão problemática, obviamente, que é a Alemanha e depois agora a Áustria. Que você trabalha isso no romance All Russians Love Birch Trees, imagino que também em outras obras. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa ideia de não se mudar para um país, abre aspas, antissemita, mas mudar para um país que tem uma culpa histórica gigantesca e que está constantemente pensando sobre sua relação não apenas com os judeus, mas com o Estado de Israel e assim por diante. No caso, a Alemanha. Bom, é uma questão muito difícil. Talvez eu começo de se mudar para a Alemanha nunca foi uma escolha, foi uma das poucas possibilidades. Eu nasci no Azerbaijão e nos anos 90 e 80 as estruturas estatais foram para o chão e em 96 fomos para a Alemanha. A Alemanha tem uma história impressionante do antissemitismo e não é somente assim que as estruturas antissemitistas desapareceram. Ainda existe o antissemitismo. Eu acredito, sobretudo depois do 7 de outubro, ficou mais claro ainda para nós. Foi sempre. Eu sou de uma família não religiosa e eu mesma não sou religiosa. Então, para mim, sempre foi uma pergunta muito difícil. Eu vou seguir um rito, mesmo não acreditando nele? Não, mas mesmo assim, com a gente é uma coisa condicionada pela cultura. A cultura faz uma grande parte que nós seguimos e isso também já é na nascença e também na morte. Nós fazemos a circuncisão dos nossos filhos, mas mesmo assim não temos tanta coisa em comum. E aí foi a questão, quando eu virei mãe, a pergunta foi, o que eu passo para os meus filhos? E este romance foi o primeiro que eu me perguntei, o que sobra do judaísmo quando a gente não vive esse judeidade? E no meu novo romance também eu falo novamente sobre essa questão, mas 15 anos depois. Então, para mim, a pergunta, o que eu passo para os meus filhos, sobretudo com o marido que não é judeu. Então, nesse sentido, a responsabilidade é totalmente minha de passar a religião, de passar a cultura para eles. Provavelmente também não sou muito qualificada para isso. Nós estamos falando nesse primeiro momento também de digamos, retratar a experiência pessoal, plasmar ela, transmutar ela em arte, né, em ficção.
Mas também é curioso pensar na obra de vocês dois como escritores que também gostam muito da ideia de sair de si, de sair do próprio umbigo. O Daniel ele começou a publicar numa época em que o mercado literário, por dentro e por fora, ele era majoritariamente branco e masculino. Hoje a situação mudou, ainda bem, e a posição hegemônica de escritor homem, branco, heterossexual vem sendo questionada. Isso é um tópico que interessa muitos autores, o Jonathan Franzen fala muito disso, e eu tenho certeza também que o Daniel se interessa muito por esse assunto, no sentido de que abre um debate não apenas sobre lugar de fala, mas sobre papel da ficção, limite da ficção, empatia, ponto de vista. Então, minha pergunta dupla é um pouco, dupla no sentido que é para os dois, é um pouco desse esforço na ficção de sair do seu próprio lugar. Por exemplo, o Daniel deu voz a várias protagonistas mulheres no livro dele, como no último conto dos Deusas Avencas, para ser o exemplo mais recente. E a Olga não apenas deu voz a pessoas como... No caso do All Russian Love, Birch Trees, a protagonista tem muitos pontos de contato com ela. Nasceu no Azerbaijão, etc., a judia. Mas, em outros livros, como City of Jasmine, ela vai falar da vida de sírios no meio de uma guerra. Então, como também dar a voz para experiências que são radicalmente diferentes por gênero, por etnia e assim por diante. Quem quer começar respondendo? Pois é, eu me lembro quando eu comecei a publicar, às vezes a brincadeira chegava em mim que eu era, né, escritor homem, branco, cis, do Rio Grande do Sul, porque tinha muito escritor brasileiro que vinha do Rio Grande do Sul, e judeu, porque tem muitos escritores judeus consagrados no mundo inteiro. Então era, né... Mas brincadeiras à parte, é uma pergunta, enfim, bastante séria, né? Mas é isso, eu comecei a escrever numa época em que ocupar a posição, né, digamos, de identidade que eu ocupo era uma não questão, né? A hegemonia se trata disso, né? A questão não chegava a mim, né? Era muito confortável escrever e publicar sendo quem eu era. Nunca havia uma questão a esse respeito, né? E eu fui aos poucos acompanhando também um processo de ser questionado e essas aberturas todas para outras vozes, outras perspectivas e também mudanças de mercado, né, acompanharem isso, foram acontecendo pelo menos na última década ou 2 décadas, né? E hoje já é muito diferente. Mas trazer isso para a questão de habitar outros pontos de vista, né? Eu acho que é uma questão também de respostas às vezes não tão óbvias, né? Porque sim, eu tenho personagens femininas, óbvio, né? Tem inclusive algumas narradoras que são mulheres, mas eu acho que se for analisar meu trabalho, não é um trabalho que se caracteriza especificamente por buscar essas alteridades, né? Eu acho que eu trabalho muito mais confortavelmente dentro do ponto de vista que é aquele mais imediato e natural a mim mesmo. E, evidentemente, a gente é incapaz de escrever histórias interessantes se não busca outros tipos de vivências e pontos de vista para as histórias, né? Mas as minhas histórias, de modo geral, com exceção aqui e ali, elas são muito marcadas por uma elaboração, uma tentativa de expressar as ambiguidades, né, e aquilo que não é tão evidente dentro do ponto de vista que eu próprio habito. Por mais que ele fosse hegemônico, então não se falava muito sobre, e agora ele seja aquele que, né, precisa ceder espaço e deve mesmo a outras perspectivas, né? Então, o que eu posso dizer? Era muito mais fácil para mim escrever antigamente, né? Tinha um número menor de perguntas que eu precisava me fazer constantemente enquanto eu escrevo. E hoje em dia tem muito mais perguntas que eu preciso fazer a mim mesmo enquanto eu escrevo, nesse sentido, né? Mas eu não acho que a minha literatura mudou muito nesse sentido. O meu processo talvez tenha mudado, ela mudou um pouco, evidentemente, mas assim, eu não vejo eu próprio como escritor, né? A minha forma de acompanhar esse processo não é a de deixar de escrever daquele que é o meu ponto de vista mais fácil, né? Para buscar, às vezes, pontos de vista que, na verdade, essas novas vozes estão aparecendo para que elas mesmas tratem, né, desses pontos de vista. E eu acho, às vezes, que é um pouco... há esforços de autores, né, do meu perfil de explorar esses pontos de vista dos outros que são um pouco hipócritas, às vezes, ou que resultam em má literatura, que é pior ainda, né? Eu nunca me senti tentado aí nessa direção, e se um dia eu começar a fazer isso, podem me avisar que eu preciso parar, né? Então, o meu desafio como escritor agora é pensar, bom, eu ainda sou esse homem, né, mas o mundo mudou à minha volta. Então, quais são as histórias do meu ponto de vista que ainda importam, ou que ainda podem ser interessantes, ou quais são as novas
complexidades e ambiguidades que eu posso trazer à tona, mas sem sair desse ponto de vista que eu habito mais automaticamente, né? É assim que eu entendo hoje em dia. E desculpa só para terminar, antes que eu esqueça, porque a questão do judaísmo na minha escrita foi colocada nas tuas duas perguntas de um certo modo. E para não deixar isso escapar da resposta, né, porque eu esqueci, o fato é que o judaísmo não aparece na minha literatura, né? Eu tenho um personagem que é judeu, que é o escritor do Meia-Noite e 20. São 4 personagens e tem um que no início do livro ele morreu. E ele é escritor, ele é judeu, tal. E tem uma certa ironia nesse personagem porque ele é um pouco eu, né? É uma versão, enfim, debochada e irônica de mim mesmo, né? Que teria feito muito mais sucesso do que eu fiz, enfim. Mas ele é judeu e é colocado ali um pouco a história da família dele, né? Que é um pouco um resumo muito grosseiro adaptado da história da família da minha mãe, né? Desses judeus que vieram da Bielorrússia, que era a região Bessarábia, para o sul, né? Mas assim, isso entra ali como essa caracterização do Andrei, né, o nome dele, mas é um pouco circunstancial, não chega a ser um tema do romance. Então, talvez a gente possa falar isso mais uma outra resposta para não me alongar, mas eu acho que a identidade sempre foi um assunto na minha escrita, né? O que é a identidade? Até que ponto a gente define a própria identidade? É um assunto que sempre me fascinou desde os meus primeiros romances, mas nunca ganhou a manifestação de ser uma identidade judaica, até hoje, pelo menos na minha escrita. Então, é uma coisa que eu sempre gostei de ler no trabalho de outros escritores judeus, né, que se questionam constantemente sobre isso. Michel Laube, Philip Roth, entre tantos outros, né. Mas nunca foi um caminho que eu me senti interessado em perseguir. Então, né, a minha escrita sobre ser judeu está muito mais nesse texto da newsletter do que em todos os meus livros de ficção, na verdade. A Alemanha, às vezes, é um pouco estranha. O fato de eu começar a escrever em 2012, na verdade, foi a primeira reação. Não é que identidade eu tenho, o que está escrito, mas eu tinha um idioma materno, né, naquela época. Eu, no primeiro livro, tive muitas resenhas dizendo ela aprendeu alemão, é língua estrangeira, com a premissa de que o meu alemão se diferenciava do alemão correto. Aí eu perguntei, mas qual a diferença? A resposta sempre eu posso mostrar. Aí as pessoas disseram, não posso mostrar em que partes do romance você mostra que é estrangeira. E nunca ninguém me escreveu nada. Ou seja, não tenho essa resposta até hoje. Ninguém me mostrou. E o que mais me assustou, a gente teve isso muito com outros autores e autoras na Alemanha, sempre se trata da origem. Tanto faz o que você escreve. O pessoal sempre só olha para a sua origem. Será que ela sabe alemão o suficiente? Você é alemã o suficiente? Há muitos complexos que agora ainda se baseiam nas teorias de 1933. Quem tem o direito de se chamar de alemão ou alemã? Eu jamais poderia me chamar de alemã sem eu tivesse um ataque cardíaco. Na Áustria, há um ano, é muito mais fácil com a identidade na Áustria. Na rua, eu sou aquela com o sotaque alemão. E eu estive no museu e um homem, eu estava com meus filhos, perguntou, você é daqui, de Viena? Eu falei, não. Aí ele desceu da bicicleta e falou, uma alemã. Ou seja, os últimos 30 anos, enfim, isso sempre é interessante ver que é simples, na verdade, mas quanto agora ao meu romance, City of Jasmine, na verdade não se trata de dar voz a alguém. Meu marido é judeu e veio para a Alemanha em 2013. E 2014, 15, tivemos aquela situação, nós tivemos que buscar parentes, tirar eles de lá. Só se tratava de trazer as pessoas, mesmo que ilegalmente, para dentro pro país. Havia poucas bolsas para escritores e escritoras. A pergunta principal era como é que a gente traz esse pessoal para cá e tira de lá? Qual a mensagem que a gente tem disso tudo e quais as embaixadas que estão abertas? Não havia nenhuma embaixada aberta para onde a gente pudesse trazer as pessoas e foi isso que me ocupou naquela época. E eu, na Alemanha, a partir dessa premissa do trabalho com o passado alemão, com o lema Nunca Mais, a gente sempre acreditou nesse nunca mais deve acontecer isso. Eu li muitos textos da literatura de exílio, eu vi cenas na TV,
Na literatura de exílio alemã, temos alemães em Lisboa, né? E nós vemos cenas de refugiados que tentam entrar, na verdade, viver num país em que a literatura do exílio ainda é editada. Há prêmios literários de autores que são lidos na escola. Quer dizer, como é que a gente reage a isso como ser humano? Que, na verdade, essa foi a motivação para escrever. Há muitas cenas no meu romance citadas da literatura de exílio alemã. Não é um romance sírio, na verdade, é um romance completamente alemão, que se debruça sobre a história da literatura alemã, mas com os sinais invertidos. Muito interessante, me lembrou quando Deleuze vai falar da escrita de Kafka, né? Que Deleuze dizia que Kafka escrevia um alemão como alguém que cava, agora não lembro a metáfora, como alguém que cava um buraco, e que a pobreza do alemão de Kafka era, de certo modo, a graça de Kafka. Mas mudando, desviando de assunto, permanecendo no assunto identidade judaica, mas mudando o ângulo, eu vi que está na plateia o meu grande mentor espiritual, Rabino Kuckerman, então não posso deixar de fazer uma pergunta sobre religião. No All Russians Love Birch Trees, é bastante simbólico que a personagem principal, a protagonista, ela é uma judia laica, mas quando o namorado dela sofre uma morte súbita, inesperada, ela recorre a questões religiosas, a permanência da alma, enfim, questões simples do enterro e assim por diante. É como se a morte fosse o motivador da religião. Eu queria perguntar um pouco isso, assim, se mesmo na sua visão, digamos, laica do mundo, ainda há um espaço que você acredita que a religiosidade chega ou nem isso, quando você fala, inclusive, do que vai transmitir para os seus filhos. E para o Daniel, pegando esse gancho também, eu sei que o Daniel, conheço ele desde adolescente, eu sei que ele sempre foi um ateu bastante decidido, mas eu sei que você está escrevendo, está refletindo longamente sobre a filósofa judia, quase cristã, Simone Weil, que tem uma relação extremamente conflituosa com a religiosidade. E ela muitas vezes é considerada uma mística. Eu queria que você falasse um pouco como você, hoje, agora, com essa obsessão por Simone Weil, por Spinoza, você tem pensado a religiosidade? Pergunta intimidadora, mas vamos tentar. Quando ele fala que eu sou um ateu... tu falou, qual foi a palavra que tu usou? Convicto? Não. Eu não me lembro a palavra. Eu quero deixar muito claro que eu não sou um militante ateu, não é o papo do Dawkins, pelo amor de Deus, não me enxerguem dessa maneira. Tá? Mas eu contar um caso fundador, que quando eu estudava aqui no Renascença, tinha toda essa aproximação da religião judaica na sala de aula, né? Foi engraçado que durou alguns anos ali de escola para eu realmente me perguntar assim, tá, mas o que é esse negócio de Deus que estão falando, né? Tipo, não foi nem o primeiro nem o segundo assunto discutido em sala de aula que me parecia que merecia uma grande atenção, né? Mas chegou um ponto que, claro, eu me senti alienado daquilo. Eu falei, bom, só eu que não sei do que está se falando, né? E eu lembro que eu perguntei para uma parente que estava cuidando de mim naquele dia, me levando de volta da escola para casa, que eu resolvi perguntar pela primeira vez. Eu tinha, sei lá, vamos supor que eu tinha 7 anos, 8. O que é Deus, né? E ela me deu uma explicação, religiões monoteístas, esse ser supremo, tal, que criou o mundo, tal. E eu me lembro, eu tenho uma lembrança vívida de ter ficado pensando nisso, com aquela idade, e pensado, eu não acho que isso existe, não acho que é assim. E isso ficou, né? Então, eu acho que daquele momento até hoje, que eu tenho 45 anos, foram só camadas e camadas adicionais de reflexão, de aprendizado sobre essa mesma convicção intuitiva, né? Então a gente vai tentando fundamentar essas intuições de muitas maneiras na nossa vida, e a religião é uma delas, né? Mas eu já tive fase assim da minha vida de pensar, não, ateísmo é uma coisa que, se essas pessoas não se ligarem que Deus não existe, o mundo vai ser pior, né? Durante 6 meses, aos 19 anos, talvez eu tenha me encantado com isso, né? Mas não é a minha perspectiva, né? Mas eu encontrei 2
duas obras, né, duas figuras que me deram muitos subsídios para pensar sobre essa questão da existência ou não de Deus recentemente, que foi quando eu comecei a ler mais, de fato, o Spinoza e descobri o trabalho da Simone Weil também, que eu não conhecia, e fui ler os livros de fato, né? O Spinoza, para mim, foi um pouco... Quando eu entendi o que era, né, na ética, a visão de mundo dele, foi quase como se ele expressasse da forma acabada, para mim, né, qual eram essas intuições que eu tinha desde a infância. Então eu comecei a ler e falei que, meu Deus, era aqui que estava o tempo inteiro. Porque eu já tinha lido Spinoza só por citações de outros, em geral eram coisas sobre neurociência, que ele estava falando mais sobre a coisa mental e dos afetos, né, mas eu não tinha ido na parte mais cosmológica e metafísica, né, ali da ética. E quando eu fui ler, eu falei, tá, era isso, né? Que esse mundo não existe transcendência, né? É um mundo de pura imanência, as coisas são o que são. Né? Mas, isso quer dizer que não tem mistérios e tudo poderia ser compreendido pela ciência e pela razão. Não. Né? A gente vai entender 0,1% do mundo, com muita sorte. Mas isso que a gente não entende não está em nenhum plano que não é o nosso próprio. A gente só não tem capacidade de acessar. Né? Mas tudo está no mesmo nível. Né? E o Deus do Spinoza, que aí a discussão é eterna, né? O quanto que ele coincide com a nossa ideia de natureza, ou se ele é uma coisa um pouco mais religiosa mesmo, acho que não importa, mas é um Deus que nem ele próprio escapa da causalidade. Né? Ele é a causa de si mesmo. Eu amo essa formulação. Né? Então, tudo é causalidade. É um mundo físico, digamos, onde as coisas são resultado imediato do que aconteceu logo antes. Mas a gente consegue compreender uma fração mínima do que está acontecendo. Né? Mas não quer dizer que existe um outro plano. Não existe criação. Né? Ninguém criou o mundo. O próprio Deus, se ele existe, ele foi causado. Né? E eu acho lindo isso. Para mim, isso resolve. Né? Não vou dizer que resolve tudo, mas me deixa confortável para pensar, sabe? E é isso. A Simone Weil é uma figura... Bom, e o Spinoza, um judeu que foi excomungado por suas ideias, etc., etc., né? Que eu acho toda uma outra história fascinante, que eu não vou abrir esse leque agora. Mas a Simone Weil é diferente. Ela era de uma família judia, né? E ela tinha uma relação conturbada com o judaísmo, né? Porque ela é uma platonista, né? E ela começa a se aproximar ao longo da vida por vários motivos do cristianismo. Toda uma coisa super complexa, né? Eu li a biografia dela e é uma história muito fascinante. Mas a Susan Sontag, eu acho que disse em algum momento que considerava ela até uma antissemita pelas ideias dela. Né? Eu não acho isso. Mas lá tinha uma relação assim de, né, um pouco, não vou aderir automaticamente ao judaísmo porque minha família é judaica. Né? Ela se opôs à perseguição dos judeus em vários momentos. Né? Não se tratava de ir para o lado de qualquer tipo de antissemitismo, mas ela ao mesmo tempo rejeitava enquanto cultura, enquanto tradição, né, as ideias que ela queria que guiassem a vida dela eticamente. Em termos de ação, também não eram as ideias que vinham majoritariamente do judaísmo. Ela encontrou isso no cristianismo. Né? E eu acho muito fascinante essa trajetória dela. Ela quase se converte, né, ao cristianismo. Então, ela é uma figura que eu me identifico menos imediatamente, mas eu acho que ela coloca perguntas importantes também sobre as relações possíveis que a gente pode ter com a nossa herança de tradição, de religião. Né? E vou ficar por aqui, porque uma boa pergunta. Eu tenho mais problemas com o cristianismo do que com o judaísmo, porque é claro que tanto na Alemanha quanto na Áustria estamos num entorno muito cristão, onde nós vivemos. São sempre as festas cristãs que são comemoradas, na verdade com outros vieses. Eu ainda preciso jogar no Google qual a diferença entre o Papai Noel, o Menino Jesus. Então, no começo eu não entendia muito bem. Até hoje ainda tenho que jogar no Google algumas coisas. Então, eu fui confrontada com isso porque eu não sabia o que no jardim de infância, por exemplo, queriam de mim. O meu marido conhece o Corão de cor. Então, ele trabalhou com meus filhos, né? Explicou algumas coisas. Né? Na verdade, a gente precisa fechar algumas lacunas. Aí as crianças perguntavam: quem é esse homem pendurado na cruz? E a gente tinha que explicar. Será que a gente vai ter que dar princípios teológicos para as crianças? Eu tenho grande interesse em religião, porque eu estudei história da arte, mas o ato da fé eu não entendo. Por isso eu sou
pessoa errada para responder a essas questões, porque eu não entendo, eu não compreendo essa fé. Eu só não tenho a compreensão disso. Eu tenho muitos amigos que são religiosos. Quando a gente tem feriados judaicos, eu tenho uma saída boa para mim. Eu tenho um amigo que é rabino e ele passa lá em casa e dá explicações para que as pessoas entendam. E quanto ao romance, o namorado da personagem principal está morrendo e ela faz uma aposta com Deus. Se ela matar um coelho na rua, o namorado vai sobreviver. Aí ela diz... na verdade, essa cena no livro não pode ser explicada com religião, mas para explicar que a figura não é confiável. Na verdade, ela não tem essa dimensão espiritual que possa a tornar confiável. Então, na verdade, o fundo disso é um transtorno de estresse pós-traumático, que é a base disso. Esse trauma dá a possibilidade de contar aquilo que eu queria contar na história. E o judaísmo, na verdade, é só algo paralelo, né, que aparece lá como pano de fundo. A Olga já falou várias vezes dos filhos, né? Eu tenho uma filha de 6 anos também. Fala o nome. Sara. Que é um lindíssimo nome. E ela está com 6 anos e ela já apareceram algumas perguntas, né? Ela tipo assim, fulaninha, minha amiguinha, ela é cristã. Aí a gente, pois é. Tal. Aí ela chegou da escola perguntando, o que é Jesus? Quem foi Jesus? A gente, né, no café da manhã, dá as explicaçõezinhas para ela, tal. Mas eu queria contar que esses tempos a gente estava numa feira no bairro judaico lá em Porto Alegre, né, o Bonfim. Tem uma feirinha de cultura judaica, tal, e a gente foi lá com a minha mãe, né, que conhece todo mundo lá e tal. E a minha filha, ao contrário de mim, da minha esposa e, na verdade, de todas as pessoas vivas da nossa família, ela tem cabelos cacheados, né? E ninguém mais tem. E aí a gente estava andando com ela, estava eu, minha mãe e ela andando na feirinha, vendo as coisas da cultura judaica, os jovens lá fazendo rifa para viajar para Israel e tal. E aí passou uma senhora idosa, duas, na verdade, andando juntas, e ela passou a mão assim no cabelo da minha filha e disse Askenazi. E aí a gente ouviu, e minha mãe viu também, sabe? E não sei, foi uma coisa tão assim, eu fiquei tão feliz quando ela fez aquilo, sabe? Então, quando a gente fala de não ter relação com o judaísmo, uma coisa que ao mesmo tempo eu sou feliz de ter, sabe? Esse é o tipo de momento para o qual eu acho que a vida comunitária propiciada pelas religiões é para esses momentos que serve, sabe? Ali uma ligação entre essas duas senhoras, a minha filha pequena e a minha mãe, ela se deu assim de forma instantânea e muito forte, todo mundo sentiu, sabe, Eu tive um orgulho ali naquele momento. É uma coisa que parece boba, né? Mas para mim o que eu colho assim de mais precioso que fica para mim da minha relação com o judaísmo e outras religiões são esses momentos e não tanto a questão mais metafísica ou religiosa, né, de como o mundo é ou deve ser. E isso eu espero cultivar, né? Então eu vejo com expectativa a hora que minha filha vai perguntar mais sobre o judaísmo também, e eu quero que ela tenha a mesma criação que eu e meu irmão tivemos, né? Uma coisa meio ecumênica, de tipo assim, aqui estão as coisas que existem, aqui está o pensamento que foi feito em torno disso. Tu vai tomar tuas próprias decisões com base nas teus sentimentos e convicções, né? E isso é a parte mais bonita para mim. Nós recebemos várias perguntas do público, mas tem uma última pergunta minha, antes de eu ceder completamente o controle para as outras perguntas, que eu realmente queria fazer, porque estamos justamente o festival gira em torno de como reparar o mundo, né? E a Olga, no seu livro, o All Russians Love Birch Trees, tem metade do livro se passa em Israel. E essa protagonista, eu queria que depois até que você explicasse um pouco, ela vai para Israel, está um pouco perdida na vida após a morte do namorado, e lá o que ela vê da sociedade israelense assim, é quase um medo de que o país está encaminhando para uma teocracia. Assim. Tem pessoas, ela vê... A protagonista enxerga vários ortodoxos com tzitzit e uma metralhadora nas costas, né? E muitas vezes com um discurso messiânico. Eu queria que você falasse um pouco se você acha que esses medos retratados no livro, de certo modo, se desenvolveram na realidade, como você tem acompanhado esses desdobramentos. E, Daniel, voltando para a sua newsletter citada, acho que em todas as respostas,
Você escreveu esse ensaio logo depois do 7 de outubro, que repercutiu bastante na comunidade judaica, vocês considerando judeu ou não. Mas, enfim, é um ensaio muito potente sobre ética, sobre postura ética, né? E você argumenta, eu cito, às vezes duas ou mais coisas aparentemente autoexcludentes ou contraditórias podem ser verdades ao mesmo tempo. Eu queria que você ampliasse um pouco essa discussão assim, para falar de possibilidades éticas num conflito extremamente complexo. É realmente muito difícil de responder essa pergunta, porque neste livro não realmente o livro acontece na Alemanha, uma parte, mas também em Israel. E parece que se trata desta questão, mas a única ideia que foi importante para mim foi os pogromos contra os armênios no início dos anos 90 no Azerbaijão. E, na época, assassinaram 30 mil pessoas. Foram pogromos organizados, realmente organizados. E no Oeste isso não é muito discutido. E eu estava lá na época, mas eu praticamente não vi nada. Mas eu queria escrever sobre isso para não esquecermos, porque lá no Cáucaso ainda é um assunto muito atual. E aí, quando eu vi a história de um jovem judeu que teve um trauma que mudou ele completamente, e isso me deu uma possibilidade de descrever essa questão sem dar essa mesma identidade. Isso foi um truque que eu usei, e por isso eu inventei essa figura nesse romance que teve esse trauma. E eu, no início, pensei que uma outra parte neste romance ia acontecer na Rússia, mas não aconteceu. E aí, para mim, parecia que Israel foi o lugar perfeito para descrever esse trauma. A situação política atual agora no Israel não foi tratada de antemão no romance, não é o caso. Bom, para quem não leu, né, acho que pouca gente talvez tenha de fato lido essa newsletter que foi mencionada, esse texto que eu publiquei ele mais ou menos um mês depois do ataque terrorista, que foi 7 de outubro. Mais ou menos um mês depois, ou seja, já estava acontecendo também a guerra de Gaza, em Gaza. E esse texto, a primeira metade dele é um pouco uma recapitulação dessa minha relação, proximidade, afastamentos com o judaísmo, que eu falei muitas dessas coisas aqui já na conversa. E para me colocar, tentar colocar para o leitor em que posição eu habitava nesse sentido, de identidade, ou de proximidade, ou de rejeição. E aí depois um comentário sobre como eu me sentia em relação a esse acontecimento, a guerra, esse acontecimento histórico e o que estava, digamos, todas as mortes e toda a violência que estava acontecendo. Porque, de início, eu fiquei tão chocado quanto qualquer pessoa com o ataque terrorista. Num segundo momento, comecei a ficar chocado com várias consequências da resposta israelense. E eu via na internet, claro, principalmente, esse debate extremamente polarizado, na maioria dos casos, no qual, às vezes, o pior das pessoas aparecia, no sentido de ver crenças ou populações inteiras como matáveis, digamos assim, por causa de um acontecimento dessa gravidade. E ao mesmo tempo, eu não sentia que eu não tinha nada a acrescentar a esse debate de um ponto de vista político, histórico, enfim. Eu não compreendo tão bem quanto a maioria das pessoas que estavam opinando sobre a história da região e as questões bélicas envolvidas, Mas eu tinha um desconforto muito grande eu senti a sensação de não disser algo sobre publicamente, eu não vou ficar sossegado. Até que eu entendi que o que eu queria dizer era justamente de onde que vinha esse desconforto, que era ter uma visão, talvez ética, sobre os acontecimentos que se desse ao luxo de conseguir se desvencilhar um pouco dessa lógica de revanchismo, que tanto histórico quanto pontual ali em relação ao ataque terrorista, mas enfim também às ocupações do território palestino.
E, para mim, tinha algo que ia além de tudo isso. Foi isso que eu tentei falar nesse texto, e eu acabei encontrando a chave para falar disso justamente no Spinoza, né? Não cito muito ele no texto, mas eu acho que a visão de ética que eu comento ali no finalzinho é muito baseado no que eu entendo da ética do Spinoza, né? Enfim, existem... Como é que eu poderia sumarizar assim, isso falando aqui, né? O ataque terrorista do Hamas, né, ele, pelo menos, não só para a comunidade judaica, mas para a grande maioria da comunidade internacional, ele é muito evidentemente errado e condenável, né? É um horror evidente, né? Na questão da defesa depois, né, e da retribuição, digamos assim, eu sentia também que o horror do que estava acontecendo ele já era um pouco mais, não vou dizer relativizado, mas problematizado, né? Enquanto que, na verdade, se a gente para pensar em toda uma população cercada, né? Tendo o tipo de baixa de crianças, de mulheres, de infraestrutura e as consequências depois de doenças, de fome, né? Ter isso acontecendo é também evidentemente errado, de um ponto de vista ético. Não existe cálculo de retribuição ou de autodefesa que torna isso certo. E qualquer pessoa que racionaliza dessa maneira o que está acontecendo, não é porque exista o bem e o mal, né? E a gente tem que entender o que é o bem e o que é o mal. O mal e o bem não existem, né? Existem as coisas que a gente faz que melhoram a vida e nos engrandecem, ou elas pioram quem nós somos e elas nos degradam. E se Israel, no caso, estiver degradando a si mesmo nessa retribuição, isso não é menos degradante do que o ato terrorista que começou. Essa era a minha reflexão, né? E tem muitas mais complexidades que poderiam ser trazidas e tal, mas eu precisava dizer isso porque o meu desconforto ao ver reações. Eu tenho família, né? Então muitos familiares meus tinham amigos ou conhecidos que morreram no ataque terrorista, né? E eu estava vendo o que eles estavam postando, eu mandei mensagens para minha família que mora nos Estados Unidos, que é judia, enfim, meus primos, né? A minha tia, meu tio, que é rabino. Mandei mensagem para eles. Eles tinham pessoas conhecidas que morreram, né? Então era uma coisa, e ao mesmo tempo dentro da própria família tinha reações das mais diversas, né? Tinha pessoas postando lá a morte aos árabes e tinha pessoas dizendo não, a reação não pode ser essa. Então assim, essa pluralidade de reações também chamou muita atenção, né? E eu acho que o que precisava ser dito nesse momento é isso, tipo, tem coisas que são inegociavelmente erradas e a gente se degrada ao cometê-las, não importa de onde elas vêm. E eu torcia muito para que, né, do lado judeu, assim, isso estava sendo trazido à tona por muitas pessoas, mas e por outro lado, né, tinha uma reação de pessoas que eu considerava esclarecidas, né, à guerra, que denotavam tendências antissemitas também, né, na internet, em textos publicados. Então era tudo extremamente complexo, né? Mas eu queria escrever um texto lembrando, tipo assim, de um ponto de vista de quem, né, está envolvido e não envolvido ao mesmo tempo, que era o meu. Eu quero apontar que existem coisas que são erradas em todas as circunstâncias, que nós não podemos cometê-las, né? Não podemos. E era isso, né? Que eu tentei dizer com esse texto. Eu escrevi esse texto cagado de medo, desculpa a expressão. Assim. Eu falei, gente, eu preciso fazer, mas eu vou me incomodar. Vai ter gente que vai gostar, mas eu vou, enfim. E eu soltei ele. E a reação foi assim super legal, né? Como tu comentou, ele circulou, né? Não sei se não foi a Marília que passou para um grupo de né, judeus aqui em São Paulo, e as pessoas começaram a me escrever, dizendo, nossa, que legal que tu falou isso, que bom, tá? Me chamaram para conversar. E aí eu me lembrei uma das coisas que eu sempre valorizei acima de tudo na minha relação com a comunidade judaica, né? Que é essa disposição realmente aberta, né? Para discussão, para reflexão, em que existe sim um caminho para não taxar os outros pelo que eles pensam e de ouvir, né? Isso valia tanto para dizer, por exemplo, não, eu sou judeu, mas sou ateu, né? Não acredito em Deus, que é uma coisa totalmente recebida com a maior facilidade, né? Pela tradição judaica, mas também para discutir questões éticas e de conflitos como esses, né? Mas é isso. Agora estou me perdendo já um pouco, mas né, a ideia de que a ética ela começa numa relação consigo mesmo, né? A gente não pode exigir apoio a uma reação se no nosso comportamento nessa reação não nos tornamos aquilo que causou a necessidade da reação ao mesmo tempo. E para mim isso estava acontecendo, está, na verdade. Não é só isso que está acontecendo, mas isso está acontecendo. Existe, sim, na minha opinião, muitos aspectos
genocidas no que está acontecendo, né? Eu acho que é o confinamento e o tratamento de um povo inteiro, ou de uma etnia, ou, né, a gente pode discutir como matável. E isso nunca é aceitável. Nunca. A gente tem que pensar melhor, né? A reflexão tem que ser feita de como se evita isso. Eu vou lá dizer como, claro que não, né? Mas eu acho que o desconforto, ele a convicção nesse desconforto, ele é o começo. E isso é ética, né? Não é um código de como agir. Não é estabelecer uma tábua do bem e uma tábua do errado. É a gente entender o que, né, o que a gente não pode passar, além do que a gente começa a se degradar e torna todo o esforço sem sentido, né? E parar ali. E aí sim começar a pensar o que a gente vai poder fazer ou não fazer, né? E é isso. Queria largar essa garrafa no oceano e ela chegou em várias pessoas, né? Vou puxar algumas perguntas da plateia. Vou fundir duas aqui que dialogam. Que os dois escritores se definem na dimensão judaica como não aderindo ao aspecto religioso. Em que medida o referencial religioso de vocês é, talvez, o referencial ortodoxo, e não vozes mais liberais e comuns? Mas, juntando a essa pergunta, ainda sobre o tópico de religiosidade, que tem uma anedota que diz que judeus acreditam em um ou menos Deus, um Deus ou menos, devido à grande quantidade de judeus ateus ou não religiosos, além de Spinoza, Teodorador, não muita gente. A fuga do judaísmo não é uma característica judaica? Similar ao possível papel do autor na literatura de transcender a si próprio? Não será uma marca do judaísmo fugir do judaísmo? E também fundindo com outra pergunta, de qual judaísmo estamos fugindo, talvez? Do ortodoxo, do messiânico? Boa sorte com essa resposta. Eu não sei, tenho certeza se a gente foge do judaísmo, talvez da família judaica a gente fuja. Trata-se mais do gueto. São muitos membros que se metem num espaço muito pequeno nessa discussão. Na minha experiência, sim. Eu acho que é uma das coisas que eu gosto também no judaísmo em relação ao que eu conheço de outras religiões, que pode ser muito limitado, né? Que é essa, não só o aceitamento, mas a própria integração do questionamento constante, né, a respeito dos dogmas e dos aspectos mais, digamos, religiosos e místicos, né? Na própria vivência da religião, né? A gente tem, na entrada desse museu, tem um trabalho ali com os vídeos das pessoas dando depoimentos e uma frase do Amos Oz que fala justamente isso, né? Que para o judeu não existe o eu. O eu judeus é uma formulação que nunca vai fazer sentido para os judeus e que o judeu está sempre questionando, né? E eu vejo como um aspecto integrante da religião, claro, né? Não nos seus na parte mais ortodoxa, tal, que aí sim, ela automaticamente pela própria denominação está seguindo lá as escrituras, uma interpretação e está tomando aquilo como dogma, como fato, né? Mas a comunidade judaica com a qual eu convivo, que eu acho que também ao redor do mundo ela é a majoritária, né? Questionar isso é quase um esporte, né? Que todo mundo pratica, assim, né? É uma coisa considerada saudável. Enfim, é bom a gente estar pensando sobre isso. E é um dos motivos que eu sempre me senti muito acolhido, né? Eu tenho uma lembrança também que pode ser um pouquinho distorcida, mas quando eu fui uma das vezes que eu fui para essa Mahané lá nos Estados Unidos, que era esse acampamento de férias judaico, né? Eles, entre outras coisas, faziam uns debates, né? E teve um deles que estavam lá todos os jovens, as crianças, os adolescentes num saguão lá, e tinha que dividir para um lado e para o outro quem acreditava em Deus e quem não acreditava. E aí foi, tipo, sei lá, 90% das pessoas foi para um lado e fui eu, mais uns 4, assim, para o outro, né? E eu tinha, deve ser na segunda vez que eu fui, então eu tinha 14 para 15 anos. E eu falava inglês mais ou menos, conseguia conversar, mas não era eloquente no inglês, né? E aí eu fui, porque eu pensei, bom, né, não vou fingir que... E aí o pessoal que estava organizando diz assim, tá, então explica por quê, né? Foi um dos momentos mais... Foi pior do que responder as tuas perguntas, Antônio.
Mas aí eu me lembro que, meio gaguejando, eu comecei a dizer, olha, enfim, né, eu acho que não por isso e por aquilo. E aí, para minha surpresa, começaram a vir argumentos, inclusive do lado de quem acreditava, eles reforçando, não, o que ele diz está certo. E, de repente, eu vi um debate super caloroso e saudável rolar, e não, tipo assim, então tu não pode se considerar. Então, não teve nenhum tipo de, né, de agressividade ou de animosidade, né, nessa conversa. E aí eu também lembro que alguém do outro lado veio com um desses argumentos teológicos famosos, que eu acho que vem até do cristianismo, né, não sei qual deles que sobre, né, Deus deve existir, porque se a gente consegue conceber de um ser perfeito, Santo Agostinho, né? Se a gente sequer pode conceber um ser perfeito, ele deve existir, porque entre os atributos da perfeição está a existência, então ele não pode não existir. E aí eu fiz uma piada, tipo assim, mas então, sei lá, o Pato Donald deve existir também, porque a gente pode pensar nele. E aí isso virou uma coisa divertida, e que eu saí assim, e foi um dos primeiros episódios de debate da minha vida, né? E eu acho que isso é uma característica, sim, da comunidade judaica. Claro que não exclusiva, mas eu acho que é uma tendência a promover esse tipo de encontro, de conversa, que é uma coisa que eu adoro. Chegou uma pergunta para os dois, que é, e o antissemitismo? Se a Olga sente esse antissemitismo vivendo na Europa como judia, eu acrescentaria se isso se reflete no livro que você está escrevendo agora, e se Daniel percebe isso mesmo sendo um judeu não judeu, especialmente, especialmente após 7 de outubro. É complicado. Não é que não tenha acontecido antes do 7 de outubro, né? Também aconteceu, existiu o antissemitismo. Também temos um partido fascistoide no parlamento. Eu já disse que o Holocausto é uma coisa horrível. Há membros do partido dizendo que a Shoah foi só uma manchinha pequenininha na história alemã. Alguns membros dizem isso desse partido, etc, etc, etc. Esse discurso desse partido no parlamento, esse discurso é extremamente para a direita. Foi para a direita, migrou para a direita. E o outro partido, o Partido Cristão Democrático, o CDU da Merkel, da Angela Merkel, houve um político jovem e ele disse para outros políticos também, nós temos um trabalho muito bom com o passado, né, na Alemanha, desnazificação. Esse antissemitismo que nós temos na Alemanha vem dos migrantes de países islâmicos. Temos um jovem político que disse que, quanto a Auschwitz, o único antissemitismo na Alemanha é aquele que é importado. Essa quimera é algo que se repete. Depois do 7 de outubro, diz que o único antissemitismo é daquele dos migrantes, né? Algumas pessoas dizem isso, é o que estão dizendo. Manifestantes nas ruas. É muito difícil lidar com isso. É um processo muito difícil. Por um lado, eu vivenciei isso, há realmente muito antissemitismo nas comunidades, mas dos mais diversos tipos. Depois de 7 de outubro, o antissemitismo aumentou muitíssimo. Nem tudo era objetivo nos debates. Então, do outro lado, é um fato que a guerra não ajuda nesse debate todo, né, contra o antissemitismo. Eu apoio totalmente o que foi dito aqui. Não pode ser resolvido, quer dizer, não tem solução isso. Não é que é horrível o que está acontecendo lá, mas depois de um ano, quer dizer, quais foram os objetivos alcançados com essa guerra? Eles foram alcançados? Tanto Netanyahu quanto o Hamas têm que sair de lá. Ele nunca pode ser solucionado bilateralmente. Há muitos refugiados palestinos na Síria, no Líbano e na Jordânia. E, na verdade, todos esses países precisam conversar uns com os outros. Só assim a gente pode achar uma solução sustentável. E não só entre partidos e entre dois partidos. É uma mentira. Isso não funciona.
tem que ser resolvido internacionalmente. Tem muita coisa por trás disso. É horrível o que acontece em Gaza. Eu acho que as maiorias das decisões políticas em Israel foram idiotas. Mas não é só o governo fascistoide no poder, mas a gente também não pode responsabilizar só o governo israelense. Pensemos, por exemplo, nos contextos acadêmicos. O Hamas é responsável pelo que aconteceu em 7 de outubro, mas também é responsável pelo que acontece com a população nos últimos decênios, não é? Então, a gente precisa ver como é a situação realmente, mas também nesse debate a gente precisa incluir o regime judaico. O problema também é que, quer dizer, o que precisa ser reabilitado na Europa? O que acontece? Há um partido fascistoide na Itália, por exemplo, tem a ver com os refugiados internacionalmente, os refugiados da Síria. Enquanto Al-Assad estiver no poder, isso não é muito bom para a gente encontrar uma solução, né? Isso é complicado. Tem muitos conflitos nessa região. A gente não pode ver de uma forma isolada. Precisa ter uma solução para todos os conflitos coletivamente ao mesmo tempo. Não só da ocupação na Palestina, mas também uma solução para a Síria, para o Irã, para o Líbano e também para Israel, uma solução política. De outra forma, não tem como falar sobre isso. Completamente de acordo com a fala da Olga, queria ressaltar. Eu próprio nunca fui vítima de nenhuma manifestação antissemita, né? Pelo contrário, como eu brinquei lá no início, mas não acho que nem é brincadeira, eu colho o melhor, né, da identidade de ser judeu, assim, então eu nunca tive nada direcionado a mim. Mas sim, eu vejo o antissemitismo como algo que se manifesta ainda e que se recrudesce em momentos como esse, né, da guerra. E percebi isso no último ano, né? Muitas dessas manifestações antissemitas elas parecem muito, às vezes, né, inocentes ou bem intencionadas, mas elas partem sempre de uma confusões múltiplas, né, de igualar o judeu, né, ao Estado israelense, ou igualar o Estado israelense ao regime, né, ao governo do Netanyahu, que é de extrema direita, está no poder agora e tem suas agendas, né. Então são camadas às vezes de confusões, mas que para as pessoas que têm esse sentimento, né, antissemitismo, se torna muito simples, né. Existe um inimigo simplificado, que é o judeu ou um grande contingente dos judeus e claro, isso tem que ser sempre denunciado e combatido, né. E, ao mesmo tempo, também tem que se tomar cuidado de não usar, né, a carta, né, o coringa do antissemitismo sempre que a gente né, os judeus são confrontados com, né, questões de que podem estar cometendo atos equivocados ou criminosos, né, como muitos atos do governo Netanyahu nessa guerra, né. Então, exige consciência constante. Mas sim, o antissemitismo está por aí e muitos judeus foram vítimas dele nesse último ano. Isso faz parte da discussão também. Agora, uma coisa que, enquanto a Olga falava, eu lembrei também, né, existe a oposição contra o regime do Netanyahu, e me corrijam se eu estiver errado, dentro de Israel nesse momento, ela é gigantesca, né? Tem tido manifestações. Eu vi vídeos de uma que eles estimaram 750 mil pessoas em Tel Aviv, acho que foi semana passada, retrasada. Eu não vejo isso na mídia, né? Agora eu vou soar como o chapéu de alumínio, né? Porque a mídia, mas assim a gente tem que ir muito atrás de registros, né, da dimensão da oposição democrática contra o Netanyahu em Israel, por exemplo. Eu acho que isso tinha que ser mais explícito, né? E tem que ser, enfim, né, as pessoas que estão lá combatendo contra o regime do Netanyahu têm que se sentir respaldadas também por uma comunidade internacional para que isso dê seus últimos passos, né? Eu acho uma pena que parece que é um conhecimento de nicho, assim, a dimensão em que existe essa oposição que está se manifestando, que está na rua tomando bala de borracha, enfim, é uma coisa que está acontecendo em Israel nesse momento, né? Mas acho que é isso. Temos boas perguntas aqui.
Essa aqui eu achei uma boa provocação. A mesa gira em torno do dilema ser ou não ser judeu. Vocês veem alguma diferença entre esse e o outro? O de dizer-se ou não se dizer judeu? E um terceiro, escrever-se ou não se escrever judeu? Para vocês, interessa buscar espaços como este, que possibilitem encontros com outras pessoas inquietas com o próprio lugar? Porque eu imagino que aqui reuniu muitos inquietos. Então, para mim, essa discussão, ela não ocupa a minha cabeça assim normalmente, né? Ela se deu por causa desse texto que eu publiquei num momento, e eu já não pensava tão constantemente nisso de lá para cá. E aí o convite para participar dessa mesa nesse evento me fez pensar em tudo isso e falar nisso de novo, né? Mas o próprio fato da identidade judaica não estar na minha obra mostra, assim, como, né, no meu dia a dia não é constantemente uma questão. Então, mas é uma coisa assim que ser confrontado a falar sobre isso me faz pensar, porque às vezes eu acho que tem algo de errado nisso, né? Não acho que é legal, né? Eu sinto que às vezes eu devia ter um envolvimento um pouco mais ativo com questões do judaísmo, né? Isso já em vários momentos da minha vida eu percebi e não agi sobre essa percepção. Então, às vezes, quando eu sou convidado a falar sobre, eu vou com prazer, eu estou aqui, né? E acho ótimo, mas depois é bem provável que seja uma questão que vai sumir um pouco das minhas preocupações muito em breve. E, todavia, eu, né, racionalmente penso que não devia ser assim. Por um outro lado, por exemplo, eu conheço um pouco da história dos meus antepassados judeus que vieram para o Brasil, né? Fui recentemente numa exposição pequenininha que teve lá em Porto Alegre, justamente sobre esse movimento dos imigrantes refugiados, né, da Bessarábia, que vieram para a Argentina, para o Rio Grande do Sul, e me informei mais, mas eu não converso tanto com a minha mãe quanto eu gostaria, eu não leio tanto sobre esses assuntos quanto eu acho que seria bom, né? Então tem um déficit que eu percebo, e até hoje eu não acho que eu não estive à altura assim dessa falta. Na minha vida pessoal, o problema, eu sou muito preguiçosa, e o judaísmo exige muito trabalho, mas eu sou preguiçosa. Então, é isso, na verdade. E, na verdade, meu primeiro livro, na verdade, é o último livro que eu escrevi, o primeiro em que se trata da identidade judaica, essa questão constante na Alemanha, quem é judeu ou quem faz parte. E talvez eu precise explicar, a Alemanha tem um debate muito específico quanto à origem judaica. Na verdade, na Alemanha, não é só quem é judeu, quem tem uma mãe, mas quem são os judeus melhores. Os judeus melhores, no contexto alemão, são aqueles, os Ashkenazi, que foram... Mas a gente esquece, às vezes, aqueles que foram um pouco isolados. E a gente tem a saudade daquele judeu verdadeiro, mas aquilo que a Alemanha recebeu são aqueles que os alemães permitiram que entrassem na Alemanha. Na verdade, muitas coisas não aconteceram espontaneamente. Judeus da União Soviética são muito presentes na Alemanha, mas eles dizem, mas eles não são judeus verdadeiros, não conhecem os costumes, os usos, são judeus que nós não queremos. Toda vez quando me perguntam, ou quando eu digo eu sou judaica, sou judia, as pessoas querem ver os documentos, querem ver os papéis, mostra, prova. Eles estão todos em ordem, mas para muitos isso não é muito o caso. Em Israel, eu tentei prorrogar meu visto, e aí teve um monte de debates, né? Há sempre essa desconfiança contra o judaísmo. Primeiro eu preciso mostrar a certidão de nascimento, depois tem que mostrar de nascimento da minha mãe, e depois tem que mostrar que a minha mãe é minha mãe, e na verdade que ela tem outra origem, e na verdade, então, facilita algumas coisas na árvore genealógica. Também há esse fenômeno só na Alemanha, pessoas que fazem de conta que são judeus. Tem muitos jornalistas que dizem que são judeus e adquiriram isso de um romance, né? Alguns termos judaicos que eles usam no meio da fala deles, isso dá aquela impressão de que são judeus.
esse Jewish Geography dos Estados Unidos, onde a gente pergunta de onde vem sua família. E depois tem 3 perguntas: vocês são judeus ou não? E as pessoas que fazem de conta que são judeus, que na verdade você sabe que não pode ser, mas eles publicam em jornais, falam na televisão, fazem relatórios sobre uma família judaica aparente. São pessoas que sempre são perguntadas: qual é a sua opinião? Uma conhecida é Christine. 3 anos ela contou que ela é judia, durante 3 anos, a Christine. São coisas, muitas histórias, assim, muitos casos na Alemanha que se converteram, mas vêm famílias de ex-oficiais da SA e da SS. São justamente as pessoas que explicam aos judeus da União Soviética que eles não são judeus verdadeiros. Então, é um debate envenenado desde o princípio. Então, há muitos níveis, muitos degraus, né? É um debate que é, ao mesmo tempo, racista e completamente anti-judaico. Mas é uma coisa muito alemã, pelo que eu vejo. É muito interessante, né? Parece que tem sempre um judeu para provar que ele é mais judeu que você, que existem bons judeus e maus judeus. Mas isso não é exclusivo da Alemanha. É 0,1% da população mundial, mas com todas as brigas internas possíveis. Tem 1000 perguntas, não vamos ter tempo de todas, já estou avisando, mas saiu uma muito boa aqui que eu queria aproveitar, porque o tema geral desse festival é como reparar o mundo, e é uma pergunta focada no Daniel, mas a gente pode estender para a Olga, com certeza, que é que você veio do Rio Grande do Sul, que ainda está se recuperando das enchentes. Você escreveu um texto sobre isso na 451. O que pode a literatura diante da crise ambiental? Eu acho que essa pergunta também, obviamente, serve para a Olga, porque para uma pessoa preocupada com a crise dos refugiados, inevitavelmente, em Porto Alegre já tivemos refugiados climáticos, de certo modo, com várias cidades que foram varridas do mapa, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Então, eu estendo a pergunta também para a Olga, né? Como a literatura lida com a crise climática, que vai, de certo modo, agravar a crise de refugiados? Eu tenho uma resposta otimista e uma pessimista para essa pergunta. A otimista é que, e ela vale tanto para a literatura, para a arte, quanto, infelizmente, para a política, pelo que eu observo, né? O que a literatura pode, ela pode tentar nos ajudar a entender o que está acontecendo no sentido de alargar a nossa consciência para o que é possível fazer. Acho que esse sempre foi a missão da arte em tempos de crise, né? A gente, às vezes, tem muitas possibilidades de ação, de militância, de ação efetiva, ação direta, né? Que a gente não consegue sequer imaginar que seja possível, porque nós estamos condicionados pelas ideias e pelas práticas, os hábitos, né, do nosso tempo. Então, eu acho que faz parte né, desse campo da criação, da literatura, da arte, circular ideias que aumentam a nossa convicção do que é, o nosso próprio conhecimento do que seria possível fazer para melhorar as coisas, não só dentro daquilo que já está estabelecido, né? Então, essa é a resposta otimista. Eu acho que se a gente ficar escrevendo sobre isso, buscando pontos de vista novos, diferentes, ambíguos, complicados, que tragam ideias que não têm lugar nos discursos mais oficiais ou burocráticos de debate, né? Nas esferas mais, tipo assim, na imprensa, na academia, no Congresso, né? Existem muitas coisas que a gente pode dizer, mas tem coisas que a gente não pode dizer. E a arte é o lugar onde a gente pode dizer tudo. Então, ali pode ter soluções, né? Então, sim, eu acho que a gente tem que pensar isso de um ponto de vista artístico. Ao mesmo tempo, tem a resposta pessimista, que é de que não pode fazer muita coisa, não. Porque a gente pode fazer isso à exaustão, lindamente, e existem indícios igualmente convincentes de que não tem muito que a gente possa fazer. Que a gente tem que se abraçar para o acidente. E eu estou entre esses dois, eu não sei. Eu adoraria sair daqui e dizer assim, gente, a gente vai conseguir, é só a gente, né? Mas eu acho que a gente tem um problema não só geracional e histórico, a gente tem um problema existencial mesmo, né? O pessoal que rotula desse modo não me parece muito fora do...
Eu acho que o tipo de mobilização planetária que seria necessário para a gente reverter as piores tendências da mudança climática, ela é muito perto do impossível. Então, a gente vai ter que trabalhar muito com o que se chama de prevenção e de mitigação de danos. A gente vai ter que aprender a viver num mundo que talvez já esteja a caminho, né? Provavelmente irreversível, né? Então, enfim, nós temos filhos pequenos e eu penso muito nisso, né? Minha filha, ela só sabe de desastre, né? Com 2 anos e meio veio a pandemia, depois teve as enchentes, agora veio a fumaça lá em Porto Alegre. Ela estava discutindo lá na escola, estavam ensinando para ela de onde é que vinha a fumaça, porque as crianças estavam tossindo, né? Ela não tem memória da vida dela sem uma sequência constante de desastres climáticos, e isso talvez torne ela mais habilitada, né? Melhor preparada para enfrentar isso do que a gente. E essa talvez seja a minha esperança, né? Então, cuidar bem desses pequenos, passar as melhores ideias para eles, né? E torcer para, no fim das nossas vidas, a gente está vendo essa mudança acontecendo, mas eu acho difícil. Eu acho que tem que, né? É nosso papel, sim, pensar, escrever sobre isso, tirar riqueza estética também, quando possível, né? Porque, como seres humanos, a gente precisa disso. Mas transformações efetivas, eu não consigo descartar a resposta pessimista. Espero que no próximo debate eu consiga dizer que eu consigo. Eu também temo que a literatura, como a crença, não consegue mudar nada. Do outro lado, também sou professora para escrituras literárias, eu faço projetos literários entre estados, e aí a gente fala sobre justiça climática com Bangladesh, Sri Lanka e outros países. E também trata isso da pergunta por que nos países que são menos afetados pela mudança climática, ainda essa realidade não chegou tão fortemente e não tem assim reações radicais. Mas na Europa também tem inundações. Pessoal, nós chegamos no nosso limite de horário. Tenho aproximadamente 3 perguntas minhas não feitas, 5 perguntas do público não feitas, mas nós vamos continuar aqui no sentido de que o Daniel vai autografar livros para quem quiser pegar autógrafos. Os livros do Daniel estão à venda aqui ao lado. A Olga vai continuar aqui por um tempo, ela fala inglês também, se quiserem conversar com ela. O festival ele segue à tarde, com mais 3 mesas. Por sinal, muita gente está perguntando quando os livros da Olga vão sair no Brasil, então, editoras, vamos se mexer. E queria agradecer mais uma vez ao Instituto Goethe pelo apoio, as tradutoras do alemão Tânia Peters, Cláudia Dornbusch, e de Libras, Thalita Passos e Karina Oliveira. E agradecer, claro, a presença do público e dos nossos convidados. Muito obrigado.